para você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo. Seja muito bem-vindo à nossa classe, a classe Boas Novas. E os alunos da classe Boas Novas, corre lá, pega a sua revista, a sua Bíblia, procura um lugar bem gostoso para você ficar, para que possamos iniciar a nossa aula. E antes de começarmos, nós vamos orar. Peço que você feche os olhos, que você fique bem quietinho, em reverência ao nosso Deus, que é merecedor de receber todo o nosso louvor e adoração. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor pertence o céu, a terra, o mar e tudo o que existe, foi o Senhor que fez. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, Senhor Deus, e que nesta manhã nossos ouvidos possam estar atentos à Tua palavra, tudo o que será ensinado. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e que possamos ser obedientes em tudo ao Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, crianças, nós vimos na aula passada que Salomão construiu um templo. Muito bem. Então, Salomão, ele reinou por muitos anos em Jerusalém. Apesar de ele ter pedido sabedoria ao Senhor, e o Senhor assim o deu, infelizmente ele pecou. Salomão pecou contra Deus ao se casar com mulheres estrangeiras, mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. E Deus havia dado instrução para que os israelitas, para que o seu povo, ele havia proibido para que eles não se casassem com essas mulheres que não pertenciam ao povo do Senhor. Então, já velho, Salomão seguia os deuses de suas mulheres. Ele tornou-se idólatra. Deixou de adorar o Deus de Israel para adorar os deuses de suas mulheres. No capítulo 11 de 1 Reis, fala da idolatria de Salomão. Então, Deus disse a Salomão que daria o reino a seu servo. Salomão não está em condição. Então, Deus disse que daria o seu reino a seu servo, depois que ele morresse. Mas, por amor a Davi, seu pai, Deus deixaria uma pequena parte do reino para o filho de Salomão. Deus não ia tomar todo o reino e entregar a uma outra pessoa, mas ele ia deixar uma pequena parte para o filho de Salomão. Então, havia em Jerusalém um homem valente chamado Jeroboão. Jeroboão, ele era servo de Salomão e ele era um excelente trabalhador. Então Salomão o fez ser responsável por uma boa parte dos trabalhadores. Era ele que coordenava todos aqueles homens. Então, certo dia, o profeta Aías se encontrou com Jeroboão. Aías estava usando uma capa nova e, ao ver Jeroboão, rasgou a capa em 12 pedaços. Mas por que será que ele rasgou esta capa? Vamos conferir lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 31. Vamos ver por que ele fez isso. Diz assim a palavra do Senhor. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Então, o Senhor Deus iria dar para Jeroboão 10 tribos. Lembra que eu falei no começo que Deus não ia dar todo o reino para o servo de Salomão, mas que ele ia deixar uma pequena parte para o seu filho. Então, Jeroboão, ele seria um novo rei de Israel. Ele ficaria no lugar de Salomão quando ele morresse. Então, por causa disso, Salomão tentou matar
Jeroboão. Então, Jeroboão, ele fugiu para o Egito e ficou lá por muito tempo, até a morte de Salomão. Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão se tornou o rei de Israel. Então todos os israelitas se reuniram em Siquém para o grande dia, para a coroação de Roboão como rei de Israel. Sabe quem também foi a Siquém? Jeroboão. Ele foi com toda a congregação e ele falou o seguinte para Roboão, que agora era rei. Vamos ler em 1 Reis 12, capítulo 12, verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Foi lá conversar com o novo rei. Então Roboão foi falar com os homens mais velhos, com os homens mais experientes. Então, ele foi pedir conselhos. Então ele perguntou o que deveria decidir. O que eu vou fazer com este pedido, do povo? Então aqueles conselheiros disseram que ele deveria dar uma resposta favorável, deveria dar uma resposta que agradasse aquele povo. E assim aquelas pessoas o serviriam para sempre. Esse era um bom conselho, mas Roboão desprezou o conselho daqueles homens. E sabe o que foi que ele fez? Ele foi procurar conselho com os jovens que havia crescido junto com ele. E ele fez a mesma pergunta àqueles jovens. E sabe o que foi que os jovens responderam? Eles disseram que Roboão deveria responder o seguinte: olha só, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com açoites. Eu vos açoitarei com chicotes com ponta de ferro, os escorpiões. E foi isso que Roboão disse ao povo e a Jeroboão. O povo ficou atônito. Sabe, crianças, é muito importante nós ouvirmos os conselhos dos mais experientes, das pessoas mais velhas, pessoas que temem ao Senhor, que temem a Deus. Roboão, ele não deixou de ouvir o conselho daqueles homens mais experientes, daqueles homens mais velhos, e foi ouvir o conselho dos jovens inexperientes. Então ele meteu os pés pelas mãos e o povo não gostou daquilo que ele falou. Então, quando o povo viu que o rei não deu ouvidos ao seu pedido, eles gritaram. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Reis 12:16? Diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. O povo não gostou do que o rei falou. Então eles gritaram: abaixo Davi e a sua família. O que foi que eles fizeram por nós? E eles continuaram: homem de Israel, vamos para casa. Que Roboão cuide de si mesmo, conforme nós lemos aqui, 1 Reis 12:16. E no 18, então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Então, com medo, Roboão fugiu para Jerusalém. E os israelitas continuaram rebelados contra ele. Mas Roboão,
continuou rei de 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E essas 2 tribos ficaram conhecidas como o Reino do Sul. Já Roboão foi aclamado rei sobre 10 tribos, que se tornou o rei do norte, o reino do norte. O triste disso tudo, crianças, é que Israel, a nação do Deus vivo, estava dividida. A história de Salomão começou bonita. Ele pediu sabedoria a Deus, ele fez um templo lindo ao Senhor, mas infelizmente não obedeceu aos mandamentos do Senhor. E a consequência disso tudo foi a divisão do reino. Crianças, a sabedoria deve estar sempre acompanhada da obediência, porque desobedecer a Deus, nós sabemos que é pecado. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. 14, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra. E que nós possamos obedecer a palavra do Senhor, que vocês possam ser crianças obedientes, crianças que amam ao Senhor, que temem, que obedecem e que possam viver aquilo que vocês têm aprendido. Que vocês possam olhar para a história de Salomão e ver que ele não obedeceu e que vocês não sejam desobedientes como ele, mas que vocês possam obedecer aos pais, às autoridades e principalmente que possam obedecer a Deus. A sabedoria, ela vem acompanhada da obediência. Que nós possamos amar o nosso Deus todos os dias. Amém? Vamos para o nosso versículo? Está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 1. Abra lá. Vamos falar juntos? Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Que vocês possam guardar a palavra do Senhor no coração e que vocês possam vivê-la diariamente, para a honra e glória do Senhor. Amém. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, na próxima semana. Um beijo para vocês e até lá. Tchau!